É isso mesmo. Quando você vê um som lindo, bonito desse jeito, você já sabe. Começou o programa A Doutrina de Cristo. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Quando eu chegar lá na glória e rever os queridos meus junto ao rio de águas puras que emana do trono de Deus, eles me dirão, irmão, como foi que você chegou aqui? Eu direi, foi Jesus, que morreu numa cruz por mim. Eu direi, foi Jesus, que morreu numa cruz por mim. Você já pensou como será quando chegarmos no céu? Que festa será? E você reconhecendo que nunca chegará lá pelos seus próprios méritos, mas que depende exclusivamente da misericórdia e graça de nosso Deus, que foi manifestada a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Não almeja você estar do outro lado com todos os vencedores? Sim, meus irmãos. Mas antes disso, nós temos que passar numa prova, passar em um teste, temos que passar por uma transformação e, inicialmente, por uma renovação de mente. Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E esta transformação vem por um aprendizado, o ensinamento de Cristo, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou seguir pelas ruas de ouro que João previu na visão. Certamente verei a Isaac e Jacó e também pai Abraão. Eles me dirão, irmão, como foi que você chegou aqui? Eu direi, foi Jesus, que morreu numa cruz por mim. Eu direi, foi Jesus, que morreu numa cruz por mim. Vou seguir um pouco
Preciosos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao tema Nicolaísmo, a semente que veio de Roma. Você sabe, tivemos o dia todo de palestras sobre este tema e não tem como passar tudo em um programa só. Então nós fizemos em parte e aí está mais uma parte deste tema. Que o Senhor vos abençoe e que o aprendizado da Palavra de Deus traga refrigério às nossas almas. Foi que fez a Roma política pagã, que tornou-se a base de seu sucesso, a base do sucesso. Ela dividiu e conquistou. Este é o caso. Esta é a conclusão daquilo que ele vem tentando falar, desde os títulos até isto que ele diz, olhe com cuidado. Esta foi a base. Ela dividiu e conquistou. Você note que ela dividiu e conquistou. Dividiu e conquistou. Porque quando se divide, quebra-se a força. Enfraquece. Obrigado, é isso mesmo, enfraquece. Deixa fraco. Vamos dividi-los? Vamos separá-los? É a banda inteira, o irmão estava falando ontem, né? A banda inteira, né? Vamos dividi-lo. Parte aqui, parte ali, fez uma cruz. Já ficou ali 4 pedaços. Ah, mas é uma cruz, glória a Deus. Mas está dividido, 4 pedaços. Daqui a pouco, na transversal, na vertical, diagonal, se for, pedaço para todos os lados. Então, uma vez que é partido os pedaços, vamos comê-los. Vamos engoli-los. Vamos massacrá-los. Porque perderam a força. Agora, isto não é o quadro mundial, não? Hoje da mensagem? Vê para onde levou o espírito nicolaíta durante todo este tempo. E vocês pensávamos que era apenas brigas de campo, brigas locais, desavenças, desacordo, que sejam, vamos dizer assim, amorosos em sentimentos ou doutrinários, ou seja o que for. Não, senhores. Era o espírito nicolaíta tentando abafar todas estas coisas. A diferença de pensamentos, eu não penso de acordo com você, você não pensa de acordo com mim, então não quero ter nada com você, não quero me juntar com você. Hã? Sabe por quê? Parece que esta forma de querermos nos separar é como limpeza para a santificação. Não, senhores. Você sabe onde você terá uma santificação plena? No milênio, que é um período de santificação mais ampla, mas isso aí é assunto para outro irmão. Desculpem. Observe, porque é o que eu pensei que ia falar, aí foi mudado, né? Então eu vim e isso ficou na mente. Então observe isto aqui. Ela fez isto, ela dividiu e conquistou. Esta era a semente de Roma. Dividir e conquistar. Por isso o tema que eu coloquei. Sim. Observe. O irmão Brando está dizendo aqui, na era de Pérgamo, a partir do parágrafo 131. Esta era a semente de Roma. Dividir e conquistar. Então, vocês conhecem a palavra de Deus. O que é uma semente? Bem, é uma semente. E se isto tem sido semeado, vai fazer o quê? Produzir. 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 Não é só a boa semente que produz. E Jesus fala de uma produção de 100, 30, 60, 100, 60, 30, não sei a expressão, não lembro agora, mas vocês conhecem. Sim, 30, 60 e 100. Depende da forma que você semeia. Depende do terreno. Depende de onde a semente caiu. Então não é só a boa semente que produz. A semente ruim também ela se frutifica. E às vezes muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque aquele que saiu a semear, ele sabia o que estava semeando. E ele tinha uma quantidade. E a semente é a palavra de Deus. Agora, se eu sou uma semente, eu tenho que nascer da palavra. Quando a palavra de Deus é semeada e ela começa a brotar, ela vai gerar o quê? Bíblias, e monte de Bíblia, monte de letras. Ela gerará filhos e filhas de Deus. Somos filhos da palavra, gerados da palavra. Então, durante o tempo do nosso crescimento, somos limpados pela palavra. É chamada lavagem da água pela palavra.
E assim sucessivamente. Então entenda que a semente ruim, aquele que veio à noite na escuridão, na surdina, olhou de um lado para o outro, não tinha ninguém vendo, ele semeou aos montes, aos feixes, no meio da semente para abafá-la. Este é o espírito nicolaíta, porque é maior, é mais. Abafa o outro. Então, agora, se conhece uma planta pelos frutos. Se conhece, porque observe, e o irmão Branco está falando, é por isso que ele disse, olhe cuidadosamente isto. Olhe esta base. A semente que veio de Roma, dividir e conquistar. Então, se é uma semente e foi semeada, então ela começa a crescer. Mas é muito parecido com a outra. Aí Jesus disse, observe os frutos. Você vai conhecer pelos frutos que tipo de planta é aquela. Por isso ele disse, observe cuidadosamente. O que fez a Roma, política pagã, que foi a base de seu êxito para a próxima etapa que viria, quando a cabeça fosse reerguida, dividiu. E depois que ela dividiu, ela conquistou as partes divididas. Então não estamos tratando aqui de homens, não estamos tratando aqui de pessoas, estamos tratando aqui de um espírito que entra no meio das pessoas, que abafa as congregações, os pregadores, os líderes, os companheirismos e tudo mais, e divide-os em fatias para conquistá-los depois. Agora, se é o espírito, meu amigo, mas dividiu, está só um pequeno grupinho aqui. Então esse pequeno grupo aqui está com, vamos dizer assim, um pé quase na cova, porque aquele espírito que os dividiu, agora sabe que eles estão sem força. É mais fácil agora, qualquer um que se levantar, qualquer um que dominar, qualquer um que se levantar ali, que tiver uma ideia melhor, um pensamento melhor, uma palavra mais bonita, uma forma mais fácil de se expressar, vai atraí-los para si. Porque a tendência é desviar a atenção das pessoas da palavra, da palavra, da palavra. Agora, diga-me, o que é que mais temos agora na mensagem? Divisão, divisão, divisão. E depois de divisão, conquistas, conquistas e conquistas. Não podemos levar isso para o outro lado. Não podemos levar isso mais para Roma. Essa semente veio de lá, é a semente que veio de Roma. Mas a tendência dessa semente é vir para o lado de cá e se tornar idêntica à verdade. Se é idêntica à verdade, não estamos falando de assembleias, não estamos falando de adventistas, não estamos falando de testemunho de Jeová, com todo respeito ao trabalho que eles fazem. Estamos falando agora aqui dentro da mensagem, gêmeos outra vez, o mesmo ventre, mas 2 filhos diferentes, de naturezas diferentes. Estamos falando agora no nosso meio, mensagem. Eu sempre digo para os irmãos lá onde eu moro, não estou preocupado em bater em denominação. Já fiz isso durante tanto tempo. Não estou preocupado em falar contra a denominação. A minha preocupação agora é tirar esse espírito de dentro das pessoas, de dentro de vocês. Vocês saíram de lá e vieram sendo atraídos pela palavra, porque foi dito quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. William Branham disse que quando a palavra do dia se manifesta, ela atrai todos os tipos, ela traz as 2 sementes, ela traz todos os grupos, porque é bom, é bonito ver a coisa em manifestação. Então agora vamos trabalhar dentro desses que vieram, dentro desses que foram atraídos, e mostrar a palavra como uma luz que reflete sobre eles. Aí eles vão ter que mostrar as cores, qual fruto vão produzir. Porque chegou a chuva de ensinamento. E a chuva do ensinamento vai fazer com que a semente cresça. E quando a semente cresce e começa a produzir, aí você sabe se é joio ou trigo. Porque está escrito na palavra, você tem que saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois bem, por que divisão e conquista, meus irmãos? Porque um líder, então, rapidamente ele se eleva sobre um grupo de ministros, por um lado. E essa é sua conquista. Eu consegui liderar esse grupo de irmãos aqui, tem 2 ou 3 aqui que eles obedecem ao meu ministério, eles seguem a minha linha de pensamento. Eu os conquistei. E isto fará com que eles me elogiem, leve-me adiante, leve a minha imagem, o meu respeito, a minha consideração. É algo bem... Imagina, o irmão Brandice começou de uma forma bonita, simples, parecia que era uma coisa boa. Mas o espírito por trás disso é muito terrível. Então, é a sua conquista. E quando ele faz isto, ele não prepara este grupo. Observe, quando este homem atrai um grupo para si, ele não trabalha neste grupo de irmãos para que eles se sintam irmãos dos outros. Separa-os. Lembre-se do que a irmã Branham disse antes,
que aquilo da congregação inteira se reunir para adorar junto, e esse adorar junto não quer dizer que tem que estar no mesmo lugar. Não quer dizer que esteja no mesmo ambiente, nas mesmas paredes. Estamos tratando da eclésia, eclesia ou eclésia, não sei como é que vocês chamam, mas eu só sei o significado dos que são chamados para fora. E quando é chamados para fora, não importa onde esteja, eles pertencem ao mesmo grupo. Mas quando eu os pego e os divido e digo, vocês que são, eles não, eu separei eles da comunhão uns com os outros. E João disse, então quando você faz isso, você deixa de caminhar na luz. Porque se você caminhar na luz, como ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros. Mas ele tem problemas, ele tem pecados, ele tem faltas, ele tem defeitos. E o que é que diz as Escrituras? Você não crê no sangue? O sangue perdeu o significado? O sangue perdeu o seu valor? Não, senhores. Se você tem a luz da palavra, e você caminha nesta luz, então você pode ter comunhão uns com os outros, porque você tem a revelação de que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Então não depende de mim, não depende de você. Não é o que você vai fazer que vai te livrar do teu pecado ou do problema do outro, ou vai te deixar limpo porque você apertar a mão de fulano, você vai pegar o espírito dele e todas essas coisas. Não depende de você, não depende do que você faz, depende do que ele fez por você. Você diz, mas eu aprendi tanto sobre o cuidado, não abrir a porta, quando entrar no hotel, quando entrar isso, quando entrar aquilo, eu vejo citações. Com quem irmão Branham andava? Com quem irmão Branham interagia? Quando aconteceu umas coisas tremendas em seu ministério, com quem ele estava? Ele não estava com irmãos firmes na fé, na mensagem, não. Ele estava com testemunhas de Jeová, ele estava com pessoas de denominações, ele estava com pessoas má, aquelas pessoas de sangue injetando por seus olhos, querendo matar os animais, sabe? Se fosse eu e você, com o nosso próprio julgamento, eu não vou me juntar com esse irmão, ainda mais caçar com ele, isso é um maligno, não teme a Deus nem nada. William Branham andava com essas pessoas. Ele sabia quem ele era. E quando você sabe quem você é, então você sabe também quem são os outros. E uma vez que você sabe quem são os outros, e você está consciente de sua posição, o que é que vai te abalar? Quem pode te separar do amor de Deus? A tribulação? O perigo? A espada? Profundidade? Largura? Comprimento? O que te separa do amor de Deus? Não tem como separar, porque não é uma coisa de estar em. A questão é aquilo está em você, não você está lá. Aquilo tem que vir a você. Quando aquilo vem a você, você é parte, você se torna aquilo. E eu estou falando do que agora? Paulo disse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É algo que é derramado em você. É uma unção que está sobre você. Então, o que você teme? Por que este medo? Por que o medo de congregar juntos? Por que o medo de sentar juntos para discutir ideias, para tratar de assuntos? Por que as pessoas temem isto? Elas estão procurando se santificar? Não, senhores, são difamadores, apenas isto. E quando difamam, conquista a confiança de alguém. Nicolaítas. Não, irmãos, vocês não podem. Não, de forma nenhuma. Não vão. Os separa de outros grupos. Não separa dos espíritos. Não separa das doutrinas. Separa da irmandade. Não trata um ao outro como irmãos. Não considera como irmão. Não está no nosso grupo, não é no rápido, não vai no rápido, não é da mensagem. Não pertence ao nosso companheirismo, então é um ismo aí que tem. E não lembram, não se dão conta que o nome companheirismo tem virado mais um ismo. Levar o nome companheirismo para um sentido que tirar o sentido de comunhão, de interação, de comunicação, de estar junto, de conversar, de trocar experiências, ideias, aprendizado. Agora veja, que isto é um caso parecido, ou quase parecido, ao que Deus faz. E agora há pouco estávamos falando disto, agora, na hora do lanche, sobre isso. Porque Deus também segrega, ou separa seus filhos. Deus faz uma separação. Dos filhos dele, dos filhos da serpente. Deus faz a separação, mas é Deus que faz.
Mas não tente você fazer esta separação. Não tente você fazer essa separação. Porque aí você vai ter que dizer assim, olha, não vou trabalhar nesta empresa, porque o homem, o patrão, é uma descendência da serpente. Não vou comprar mais este leite nesta padaria, porque são incrédulos. Eu chego lá, tem a imagem do Buda, da Aparecida, que apareceu no Seadonte. Eu não vou mais andar neste coletivo, porque o homem é um hipócrita, é isto ou aquilo. Não vou voar nesse avião, porque eu descobri que o dono da empresa é isto ou aquilo. Tente separar a semente da serpente. Tente fazer a separação. Deus é quem te separa. Você pode estar junto, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama e separados. Ou não? O que é que eu leio nas Escrituras? 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho. Vocês sabem o que é o moinho? Meu pai tinha um velho moinho, 2 pedras de mol grande e com um buraco no meio, com outro buraco para colocar um torno. E todos os dias iam pessoas da vizinhança para moer o milho, ou seja o que for, e colocava ali os caroços e 2 pessoas, porque é pesado. E uma pega em cima, outra embaixo. As mãos ficam coladinhas assim e começa a moer aquilo. E outra mão coloca a semente. E aquilo vai quebrando tudo. Era assim o amassamento da farinha lá no Antigo Testamento. Irmão Brano fala a farinha representando o pão da vida, representando a palavra. E eles vão moendo aquilo. Observe, estão tão juntos. Participação, conversa, comunicação, interagindo. Daqui a pouco, cadê fulano? Por que você não separou antes? Porque não depende de você esta separação. As pessoas confundem as coisas, meu Deus do céu. Observe isto. Isto que acontece na semente nicolaíta, que diz, separem-se deles, não vá lá, não os visite, se você for, vai ser excomungado. Se você, se eu descobrir que você foi assistir aquela reunião, você nem venha mais aqui. Esta é a separação feita por uma obra nicolaíta, uma forma de conquistar e deixar as pessoas presas. Parece muito com a forma que Deus faz. Deus segrega seus filhos, Deus separa seus filhos da semente da serpente. Mas estes, em seus corações, estes outros, em seus corações, brotou a semente de Roma. E a base da semente de Roma é dividir e conquistar. E observe quando eles dividem e conquistam, o que é que acontece? Meu amigo, essa divisão e conquista é feita de uma forma tão mesquinha, que quando ele chega na forma de conquistar, eles esmagam. O irmão Brano falou da serpente, mas agora ele cita outra coisa. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Ele está falando aqui sobre o tempo de Roma. Teve aquilo como base. Observe, dentes de ferro dilaceravam e devoravam, aqueles aos quais dilaceravam não podiam mais se levantar. O ministério cai por terra, a influência morre. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, não matarás. E Jesus disse, eu porém vos digo, aquele que odiar seu irmão. E o que é que ele diz mais? Sem uma causa. É isso? Já o matou. Diga-me, qual é a causa que você encontra para colocar uma pedra de tropeço na frente de um irmão? Qual é a causa que você encontra para colocar uma pedra de tropeço em um homem, em um ministério? Tem muitas formas de matar. E William Branham disse que quando você tira a influência de um homem, você mata aquele ministério. Deixe quem quiser matar. Deixe quem quiser defamar. Deixe cada um mostrar suas cores. Deixe cada semente mostrar sua espécie através de seus frutos. Mas você não faça. Você não faça. Não mate a influência de alguém. Tudo está sob o controle de Deus. William Branham disse, nada está fora do seu lugar. Se nada está fora do seu lugar, então temos que entender que está tudo sob o controle de Deus. Mas eu vejo que isso não está bem. Eu vejo que assim, não é problema seu. Você não vai resolver. Quando você tentar resolver, você vai impor sua vontade, impor seu ponto de vista, você terminará conquistando, você terminará praticando as obras dos nicolaítas. Por isso que William Branham dizia, Billy, Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Observe. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Aqueles aos quais dilaceravam não podiam mais se levantar.
Acabou, morreu. Está pregando, está ensinando, está gerenciando o seu grupo, a sua irmandade. Mas, meus amigos, o que ronda, vamos dizer assim na linguagem popular, o que rola por aí é que aquele ministério está acabado, é que aquele grupo está isolado, é que aqueles irmãos se desviaram da mensagem, é que aquele grupo não segue mais a palavra, é que aquele grupo estão isolado porque eles discordaram conosco. E para a sociedade e para a população, não estou falando do mundo, lembre, estamos falando sobre a mensagem, sobre o povo da mensagem, e para o resto, você está caído. Não se levanta mais. Tá. Aí o membro comete um deslize. Então você instrui que ele vá se acerte. Acerte com a sua esposa. Acerte com o seu marido. Você vai e se acerta com aquele irmão que você falou dele e tal, e tal, e tal. E quando é o homem da frente que faz alguma coisa que o povo não gostou? Ou você, como um pregador do Evangelho, está livre a sempre caminhar na linha a ponto de não cometer nenhum deslize. Sempre terão aqueles que esmagarão com dentes de ferro, para que você não mais se levante. Não tenha mais nenhuma influência, como homem, como pregador, como instrutor, como ensinador. Aqueles aos quais dilacerava não podiam mais se levantar, como quando ela destruiu Cartago, deixando-a totalmente estéril. Ele está pegando aqui uma parte da história, de um acontecimento que teve, quando uma cidade ou uma população foi destruída e tudo mais, mostrando que aquele lugar ficou estéril, sem força, sem vida. E isto acontece no sentido espiritual. A semente de Roma veio agora em outra forma, ela vem, e quando ela faz isto, ela destrói a tal ponto e você se torna, olha, o que você falar não vale mais. O que você pregar, não, mas disseram que o que ele pregou em tal ano, assim, aquilo não encaixou com a mensagem, nem encaixou com a Bíblia, e aquilo foi errado, e nunca mais você recebe perdão, nunca mais você é aceito, nunca mais você é acreditado. Você não se levanta mais. É assim que esse Espírito faz. A mesma semente de ferro, diz William Branham, permaneceu nela quando ela levantou-se como a falsa igreja. E sua política permaneceu a mesma. Qual a mesma? A mesma da base, quando foi semeada a semente. E o que é? William Branham diz, dividir e conquistar. Dividir e conquistar. Isto é nicolaítismo e Deus odeia. Esta é a frase que o irmão Branham diz. Então, meus irmãos, para concluirmos aqui rapidamente esta parte, Deus aborrece esse espírito, disse o profeta. Odeia esse espírito. Bem, esta semente de Roma divide os ministros do laico. O da frente daqueles que estão sentados ouvindo. Quando nós vemos que se separa o pastorado, se separa da congregação, e como é que esta semente que veio de Roma separa o ministro do laico? Bem, não é de alguma forma dizendo, olha gente, não escute mais esse ministro. Porque rapidamente sua mente vai para isso. Sabe como é que esse Espírito faz? Separa este homem do povo e diz, você é mais santo do que eles. Você é uma casta separada. Você está acima. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Triste, 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 triste. Eu, pelo menos, acho triste. Eu sei que meu tempo já foi. Mas observe. Eu encontro irmãos que dizem assim, meu pastor não viu isso ainda. Ele nem sabe nada dessas coisas. Ele não prega nada disso. Mas eu sei que é a verdade, mas o que é que eu posso fazer? Eu tenho que ter paciência e esperar, porque o pastor, observe as coisas. O pastor é a porta, então Deus não pode revelar primeiro para os membros, tem que revelar primeiro para o pastor. Então nós vamos ficar pacientes, vamos esperar e esperar que Deus revele para o meu pastor primeiro, para poder pregar para mim. Porque este membro, ele não tem a liberdade de uma convivência entre ele e o seu pastor. Pastor e ovelha sentar assim e dizer, mas irmão, sabe, eu li isto aqui na mensagem, olha, está assim e assim. Sabe por quê? Porque o pastor diz, você é mesmo, você não tem que me ensinar não, viu?
nicolaíta, meus amigos. O pastor é a porta. O pastor é a porta. Observe, isto do pastor ser a porta. As pessoas levaram isso para um extremo tão tremendo, da mesma forma como levaram a ideia do pastor como marido da igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pegaram a citação do irmão Branham, creio que na mensagem ao nascer do sol, não sei se é esta mensagem, e levantaram essa doutrina de que o pastor é o marido da igreja. Meus amigos, isto tem causado um mal tão grande que nós não conseguiremos alcançar isto com nossa mentalidade fraca. Quando o irmão Branham, eles citam mal a William Branham, eles leem mal a William Branham. Quando o irmão Branham faz aquela citação, ele está falando sobre a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, seguindo seu marido, sem ela mesma ter a revelação que tinha que sair dali. E o irmão Branham está dizendo que ela está seguindo ele cegamente, como uma mulher segue ao marido, mostrando também que a igreja, sem a revelação dela, ela segue o seu pastor. E ele ali abre parênteses como pastor, como marido espiritual dela. Então ela segue ele cegamente, sem ela ter a revelação. Confiando em quê? Que o pastor tenha. Resultado, estas pessoas olharão para trás. Estas pessoas virarão estátua de sal. Estas pessoas não seguirão adiante, porque elas saem sem revelação. E elas não irão muito longe. Se pegaram aquela citação do irmão Branham e agora estabeleceram uma doutrina de que o pastor é o marido da igreja, então eles terão que pegar a escritura e ter Jesus como uma grande galinha, quando ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta suas asas, seus pintainhos debaixo de suas asas. Pelo que eu vi na tradução, irmão, é como, não diz que é. Ele faz uma ilustração, ele mostra um exemplo. Porque eu vou dizer uma coisa: uma vez que você crê e ensina para o povo esse relacionamento entre pastor e igreja como marido e mulher, você está muito mal, porque eu conheço a escritura que diz que Cristo é o marido da igreja. Vê o que é que faz o espírito nicolaíta? Meus amigos, observe cuidadosamente aqui. Quando se separa o líder do povo, é quando coloca o líder numa posição mais alta que o povo não consegue alcançar. E o que acontece? Então diz que o pastorado é santo e a congregação, não importa se são ou não, esta é a semente de Roma. Por isso o irmão Branham disse: observe cuidadosamente. E isso encontramos, irmãos, em muitas congregações. Pessoas que caem, fracassam. Os laicos, não é? Os leigos. Mas eles estão contentes e felizes, porque eles dizem: meu pastor nunca caiu. Meu pastor permanece, glória a Deus. Qualquer hora eu volto, me reconcilio com a igreja e está tudo bem. O pastor não cai. O pastor é santo. Ele está numa posição mais alta. Ele está me conduzindo. Ele está me guiando. Então os pastores têm tirado uma doutrina e diz que se o pastor cair, se ele cometer um deslize, o que aconteceu, pastor, na sua casa? Como é que é? Cortou a conta de luz? Ih, que mau exemplo. Não pagou no dia, deixou passar ali 15 dias. E vai ver que esse irmão nem pagou seus dízimos, né? Mas rapidamente diz: você já não serve para ser meu pastor. Porque você tem que ser santo. Você tem que ser íntegro, puro. Por quê? O povo foi ensinado assim. Que o povo pode cair, pode ir e vir, mas o pastor não. Agora, o profeta disse que não somente o pastor deve ser santo. Ele disse: é verdade que a liderança deve ser santa, mas igualmente o deve ser toda a congregação. Portanto, meus irmãos, temos que ter todo cuidado com o que falamos, como ensinamos, por quais motivos, quais os objetivos, porque esta semente de Roma, quando ela é semeada, logo ela cresce e mostra seus frutos, e quando começa a frutificar, começa a conquistar e dividir. Por isso, observe, quando aparece aqui e diz: agora, tu és o representante de minha doutrina. Viu? Irmão Ciclano, você vai ser o meu representante em tal lugar, e aquela minha linha de pensamento, você vai estar lá para sustentar aquilo. Agora, irmão Ciclano, eu te elejo, você vai ficar para tal lugar, te envio para tal país, ou para tal cidade, você será meu representante ali. Por exemplo, te mando para tal lugar, e tu vai ser ali o representante da doutrina dos trovões.
que tem que fazer barulho e tudo mais e tal e tal. Então você vai para tal lugar, porque você será o meu representante ali sobre o pensamento do alcance missioneiro mundial. Vai ser meu representante. Então eu vou te eleger ali, vou colocar naquele lugar, e você vai ser um daqueles que vai sustentar essa ideia, daqueles que caminharam com o profeta. E você vai ser o representante daqueles que traduz o profeta. E tu vais me representar ali como os irmãos que crêem nisto, e fulano vai ali e representa aqueles que crêem nisto. Meus amigos, esta é a semente que veio de Roma. Dividir e conquistar. Porque cada um trabalhará em busca de um objetivo. De atrair as pessoas para a sua linha de pensamento, a sua linha de mensagem. E quando pegarem a verdade da mensagem e ter aquilo como mais uma linha, isto quer dizer que o espírito nicolaíta conseguiu derrubá-los já. Lembre-se das palavras de Pedro. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor e ruge como leão. Aqui está um problema muito sério. Porque quando o leão ruge, significa que ele encheu sua pança e já está descansando. Já comeu alguém. Já pensou? Vou sair para caçar e dar um rugido. William Branham fala quando o leão ruge, o cachorro vira lata, coloca o rabinho entre as pernas, não fosse de expressão, grilo para de cantar e tudo mais. Agora vou eu caçar a minha caça e começar a rugir. Não, senhores. Quando ele ruge, ele está satisfeito. Então aquilo que Pedro vigiai, porque ele está rugindo que ele já destruiu alguém. Ele já encheu a barriguinha, ele já dividiu e conquistou. Vigiai. Ouça, irmãos, cada um tem vindo e virá para pôr uma representação sua. E o que acontece? Um diz, não, você não pode trabalhar com fulano. Você se encontrou com Cicrei? Eu ouvi dizer que você estava em tal hotel e lá estava hospedado o pastor fulano de tal. Misericórdia, irmão, você fez uma limpeza, é melhor colocar sal grosso, viu? Nas suas costas. Isso acontece. Viu? Outro diz, não trabalhe com ciclano. E eu represento o grupo de Beltrano. Não se junte com tais pessoas, porque eles têm uma linha de pensamento ali, não. Se você for convidado e você for, nem venha mais aqui. Nem venha mais aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Meus amigos, ora, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, nenhum deles trabalharam para si mesmos. Mas por que eles estavam se dividindo ali, dizendo eu sou disso, daquilo? Imagine que esse espírito estava tentando conquistá-los sem a participação dos apóstolos. E se algum apóstolo, por alguma forma, por algum orgulho ou da forma que apresentou, deixou com que as pessoas fizessem essa divisão, tinha ali um homem para colocar as coisas em ordem. Tinha ali um ancião que disse assim, olha, está Cristo dividido agora? Está Cristo agora dividido? Que negócio é esse? Tem que ter alguém para fazer isso. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas trabalharam para eles. Mas o Espírito Santo trabalhou através deles para a honra e glória de Deus. Deus trabalhou através daqueles homens para a sua própria honra e glória. Ele disse, eu faço como eu me agrado, como me apraz. Mas a semente de Nicolaíta, o nicolaísmo, a semente que veio de Roma, se mete no meio das coisas e divide e conquista. E o que é que nós vemos depois? O resultado é um povo dividido de um lado para o outro. E quando o povo está dividido, cada um procura uma cabeça. A palavra não tem mais preeminência. Cristo já não é mais o cabeça, porque eles terão que obedecer líderes. E o verdadeiro líder é deixado de lado. William Branham disse, olhe isto cuidadosamente. Porque a base desta doutrina, da semente que veio de Roma, é isto, dividir e conquistar. Agora, William Branham disse, eu sempre terei um braço ao redor para dizer, vem para dentro do meu círculo. Dê uma chance para eles ouvirem. Dê uma chance para eles aprenderem. Se você sai fora do meu círculo, eu estou aqui. E você diz, eu não quero participar, estou aqui. Mamãe disse, eu vou traçar um maior, eu vou deixar dentro. Você não quer ser meu irmão, mas eu te terei como irmão. Amém? Você tem que dominar isto em você. Lembre-se que o espírito nicolaíta você não vai encontrá-lo por aí andando pelas ruas. É uma batalha que tem que ser travada na mente. Você tem que vencê-lo em você mesmo. Observar as formas.
motivo e objetivo. Vamos colocar de pé. Eu já passei do meu tempo e dentro de instante, né, não sei, depois do intervalo, acredito, os irmãos poderão então levar este assunto mais adiante, dependendo do desejo e da forma, e se tivermos oportunidade, quem sabe, falaremos alguma coisa a respeito. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Preciosos irmãos e ouvintes, este é o seu programa A Doutrina de Cristo, e desta feita estamos disponibilizando para todos vocês a palestra que foi entregue na cidade de São José, na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, o tema sobre Nicolaísmo, a semente que veio de Roma. Aqui está mais uma parte da palestra. Depois de um recesso, um momento de pausa para um lanche e tudo mais, nós retomamos o mesmo tema. Eu espero que seja de proveito para todos vocês. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Deus abençoe, irmão. Obrigado, irmão Daniel. Então agora nós vamos aproveitar o tempo, né? Passar para o irmão Rosendo. Nosso horário para o nosso programa é até às 5 horas da tarde. Nós temos as pregações. Então vem, irmão Rosendo, para nós continuar sobre Nicolaísmo. Depois vamos, se ele desejar, né? Tirar alguma pergunta ou alguma ampliação, alguma colocação, ele mesmo abrirá esse espaço, e cada um que tem algo para ampliar, para colocar, eu creio que ele dará essa liberdade, né, irmão? Obrigado. Deus continue lhes abençoando, irmãos. Eu fico surpreso, porque dificilmente a gente vai num lugar onde se tem um trabalho tão aberto, digamos assim, tão democrático, onde você pode se sentir à vontade em conversar sobre um determinado assunto. E como de manhã eu tomei todo o tempo, com as duas participações que tive, eu quero agora falar só algumas coisas, não é? Pouca coisa aqui, e deixar o tempo para... Eu quero também ouvir vocês quanto a este assunto. E eu creio que eu não seria uma pessoa indicada para responder perguntas, mas eu gostaria que aquilo que vocês tivessem, não é? Também sobre o assunto, ou alguma ampliação, pudessem também trazer para ajudar um ao outro, porque eu também estou aqui para aprender não só as outras matérias que os outros palestrantes vão trazer, mas também sobre este assunto. Um caso, experiência, ou seja, qualquer coisa. Por isso, nas duas primeiras partes que eu tive, estudando um pouquinho aquilo que foi ensinado no livro das Eras, sobre a questão do nicolaísmo, a questão histórica, trazendo então para os nossos dias que isto é um perigo, que começou na primeira era, fez o estrago que fez,
E esta semente, se foi semeada, ela brotou, germinou e está aí causando um grande dano. E como eu vos disse, se Policarpo não escapou de ter uma pequena inclinação, então nós temos que ter muito cuidado para não cairmos também numa tentação tal. Quem sabe, vocês lembram quando o irmão Branham fala sobre os mensageiros e ele fala sobre Irineu? Por ter aprendido direto com João, poderia ter sido Policarpo, o mensageiro, mas ele teve essa inclinação ainda para esse assunto nicolaíta, para essa forma dessa conquista. Então, Deus não poderia usar tal coisa, por mais que este homem foi um homem tão sincero, tão santo, que sustentou a verdadeira doutrina em seu tempo, mas alguma coisa deixou ele meio cambaleante ainda na questão disto aí, ele não escapou disso. Então, o irmão Branham não deixou isto passar, deixou isto registrado. Nós não temos quase registro de história onde fala tanto sobre Policarpo, como não temos sobre Antipas, a não ser aquilo que nós encontramos de Antipas no Apocalipse e aquilo que o irmão Branham fala de Policarpo, trazendo para nós esses fatos históricos. Mas ele fez questão de deixar escrito para nós que aquele santo homem, ele teve esta pequena inclinação. E só neste finalzinho eu gostaria de ler rapidamente aqui uma escritura, e eu queria apresentar para vocês, quando o irmão pediu se eu poderia falar um pouco sobre isto, então eu desejei trazer para vocês também este assunto que ele trouxe pela manhã, e eu peguei duas citações duas coisas que o irmão Liveio pregou sobre nicolaísmo num estudo que ele deu para a sua igreja. E eu peguei só aquela frase, só a frase que ele falou, e traduzi, né? O irmão que está lá nos Estados Unidos, muito amigo meu, o irmão Ronaldo, ele fez a tradução lá e enviou para mim apenas daquela parte, que eu queria mostrar isso para vocês. É pouca coisa aqui, mas eu creio que pode nos ajudar e ver também o que o irmão ele falou sobre este assunto. Vocês poderiam também falar um pouco sobre isto, porque agora nós poderemos trazer isso para o nosso lado ministerial e tudo. Isto que está na carta de Pedro, quando Pedro está ensinando aos presbíteros, ensinando aos líderes como fazer as coisas na igreja de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, está escrito assim. Observe. Vamos colocar de pé para ler essa escritura rapidamente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Esta parte das escrituras eu já coloquei aqui no papel, porque às vezes, para não demorar, está procurando, eu gosto de já colocar para ser mais rápido, não é? É 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. E se der alguma diferença, por causa da versão da Bíblia que eu uso, não é? Na questão da tradução. Está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Aqui está um homem com experiência, passando experiência para os outros. E testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Algo que viria a ser mostrado na frente, mas aquele homem, por ter aprendido com Cristo, ele disse: eu fui participante desta glória. Tem algo que vocês entenderão lá na frente. E João, quando ele escreveu a sua carta, ele também diz: o que nós vimos, ouvimos, apalpamos na palavra da vida e vos testificamos dela. Então são coisas que eles passaram lá atrás e que nós passaríamos também no nosso tempo. Aí o versículo 2: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou de ânimo sincero, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O povo é meu, eu sou líder, são meus membros, é minha igreja. E aí deixamos Cristo de lado. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, observe, não podemos deixar passar isto aqui. E quando aparecer o sumo pastor,
Ele está falando aqui de um acontecimento futuro, isso nos dias dele, nos dias de Pedro. Ele está falando do acontecimento futuro, falando sobre o aparecer do sumo pastor. Então, quando lermos isso nas mensagens, Mombrana falando sobre o aparecer de Cristo, então isto fica muito claro para nós. Que tempo é este quando recebemos a coroa de glória, ou a doxa do próprio Deus, a avaliação dele em nós, a ponto de não falarmos a não ser aquilo que Deus disse. É o que Lembrando disse: a noiva terá o assim diz o Senhor, ou ela ficará quieta. Ou você tem o assim diz o Senhor sobre o assunto, ou é melhor não tratar daquele assunto. Versículo 5. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Então observe que agora não estamos tratando de nicolaísmo, estamos tratando agora de uma relação, vamos dizer assim, de pai e filho, de pastor e ovelha, algo dentro do limite de Cristo, dentro da palavra, daquilo que foi estabelecido. Primeiro, esse líder, esse pastor, ele não pode ter um domínio sobre aquilo, como se fosse dele, como se ele mandasse, e agora está orientando vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Mas isso não seria nicolaísmo? Não, dentro do limite que Cristo estabeleceu, não, é a coisa correta a se fazer. Então temos que ver esses dois lados, né? E sede todos sujeitos uns aos outros, porque agora essa sujeição não é só da ovelha para o pastor, mas é como se o pastor tivesse isso também em relação com a ovelha, uma vez que ele sabe que aquilo é a compra do sangue de Jesus Cristo e não algo de direito dele que ele possa manietar ou fazer o que ele bem entende. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Na mensagem humildade, humilha-te. O Lembrando nos dá uma lição muito tremenda, quando ele sobe na frente para pregar, e daí a pouco o irmão Neville disse: irmão Brana, é que, mais ou menos assim, eu tinha convidado outro para pregar nesta tarde, ou nesta noite. O irmão Brana disse: desculpa, eu não sabia. Se tivesse me falado antes, então o irmão Brana se senta e ouve o pregador por 70 e tantos minutos. E depois o irmão Brana diz: eu tirei anotações para 20 sermões. Quando vocês lerem a mensagem humilde, lembraram disso que eu estou falando, nesse instante. E revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém. Senhor Deus, te agradecemos por esta tarde, Senhor, por esse dia tão abençoado que estamos tendo. E Pai, reparte o pão da vida para nós. A eles, os discípulos, no caminho de Emaús, te conheceram no partir do pão. Quando o pão foi partido, quando foi dado graças. Então, Senhor, que possamos te conhecer nesse instante, no partir do pão para nós, que este pão da vida, a tua palavra, possa alimentar as nossas almas. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar? Bem, amados, eu quero ser bem rápido nessa parte, que precisamos ouvi-los também. E o que eu disse que eu queria ler para vocês, o irmão Lee, ele pregou na sua igreja um sermão com o título O Cumprimento de Deus. É uma série de 8 mensagens que ele pregou cada domingo, e eu apenas peguei o que está no número 9, que também colocaram o parágrafo para facilitar o estudo. E ele diz assim: irmãos e irmãs, ouçam, esqueçam, lhe veio. Vocês podem ter seus próprios pensamentos ao meu respeito. Creiam no que quer que vocês queiram. E pensem o que quer que vocês queiram. Ele deixa o seu povo livre, as pessoas livres. Isto não importa. Eu estou consciente bem agora do trono branco na presença do Deus Todo-Poderoso. E não haverá nenhuma mudança entre agora e depois. Você ouve o que eu estou dizendo? Não haverá nenhuma mudança entre agora e depois. Você ouve o que eu estou dizendo? Ele repete 2 vezes. Olhe-me nos olhos. Eu quero olhar para vocês, irmãs. Para você. Eu quero olhar para todos vocês. E eu quero isto entendido. Tempo e eternidade têm se fundido. Tempo e eternidade têm se fundido. William Branham mostra
sobre fade. Ele diz: o tempo e a eternidade está se fundindo agora. Quando você olha na expressão, pelo menos no texto original em inglês, acredito que a palavra lá está fade, algo assim, fade. E isto dá a ideia, quando você está filmando uma cena, e você fecha uma cena e abre outra. Você está filmando o ambiente, você olha uma montanha, então aquela cena se fecha lentamente. E neste fechar e abrir, tem um acontecimento. Porque quando abre, já mostra outra paisagem. E quando Lembrando diz, fala sobre fade, o tempo está fundindo-se com a eternidade, mostrando o que estava acontecendo nesse tempo, uma vez que a eternidade, Deus mesmo, tem vindo para nos introduzir a isso, nos levar a isso, nos preparar para o rapto, para o assunto que teremos próximo, né, para o reino milenial. Então, há um acontecimento. E o irmão Branham disse que isto pega as pessoas desprevenido. É uma armadilha. Uma armadilha. Jesus disse que isto apanharia todos de surpresa como uma armadilha. Porque o tempo está se fechando e isto está acontecendo lentamente. Fade. Acontecendo lentamente. E quando abrir a próxima cena, será tarde demais. Os apanhou como uma armadilha. Só saberão o que está acontecendo aqueles que estão sendo preparados por Deus mesmo para adentrar nesta outra fase. Fora daqui. Então, observe. Por isso eu apenas falei isto por causa desta expressão que ele diz. Tempo e eternidade têm se fundido. O 7º selo está em progresso direto para a Nova Jerusalém. Não há nenhuma mudança. Você meramente mudará sua geografia. E você está cristalizando agora mesmo. Olhe no espelho. Alguns dias a partir de agora, e alguns dias, e de novo, você verá, você está cristalizando. Não há nenhuma mudança vindo, irmãos e irmãs. Nesse momento, vai direto para o... Irmãos amados, estamos finalizando por hoje mais uma programação de fé e prometemos voltar amanhã neste mesmo horário à emissora, se o Senhor nos permitir. Solicite literaturas, CDs, DVDs de mensagens, de pregações da Palavra de Deus, escrevendo para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07-910-970, Francisco Morato, São Paulo. Ou por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com, lembrando que o nosso portal na internet, com transmissão da Palavra de Deus também, é www.doutrinadamensagem.com.br. Deus os abençoe e até amanhã, com a graça de Deus em nossos corações. Somos mensageiros, mensageiros.